Bom, olá a todos, eu vou dar início à nossa 11ª aula. Hoje eu vou falar sobre vetores aleatórios, medidas induzidas por vetores aleatórios, função de distribuição acumulada. Vou apresentar alguns exemplos e alguns tipos de vetores aleatórios. Todo mundo me escuta bem? Por favor, escrevam aí no chat ou... Ok, muito obrigado. Então vou introduzir para vocês vetores aleatórios. E a definição segue a seguir. Seja ômega AP, um espaço de probabilidade. Dizemos que a função agora vetorial, tá? Eu vou colocar um x, vou colocar um tio embaixo para indicar que isso aqui é vetorial, tá? É uma função que vai de ômega no RK para K natural maior ou igual a 1. Pode ser maior ou igual a 2 aqui para ser um vetor de fato, tá? Mas se é um vetor com uma única componente, então vai ser uma variável aleatória. Dizemos que a função x com domínio em ômega e contradomínio no RK é um vetor aleatório C e somente C. A mesma ideia, tá, pessoal? A imagem inversa de todo boreliano em RK está em A. Isso tem que ocorrer para todo boreliano. Esse aqui é é a famosa sigma álgebra de Borel do RK. Então, deixa eu dizer aqui em que esse BRK, se vocês viram o vídeo, vocês viram a definição, isso aí é igual à menor sigma álgebra que contém a família de subconjuntos dada pelos produtos cartesianos dessas semirretas aí. Para todo TI pertencente aos reais. EI, acho que já vou ficar em cima da minha foto, né? Vou colocar um pouco para baixo, aí vocês conseguem enxergar direito. EI igual a 1 até K. Vocês já viram isso aqui quando eu defini o espaço de medida produto. Eu apresentei isso aí para vocês. Então essa família contém todos os retângulos k-dimensionais. E aqui eu vou pegar a menor sigma álgebra disso aí. Então essa aí é a famosa sigma álgebra de Borel em RK. Vou colocar do RK. Então isso precisa acontecer. Complicada a definição, né? Mas você pode voltar aqui para k igual a 1, você volta para variável aleatória. Para k igual a 2, agora então vai ser uma função que vai do ômega no R2. E aqui vai ficar então a sigma álgebra de Borel do R2. Você tem retângulos de verdade mesmo. Não é um retângulo no RK, é um retângulo no R2. São retângulos mesmo. Vou passar um teorema para vocês. E o teorema ele visa simplificar essa definição. Então antes disso aqui, deixa eu colocar isso no ambiente. Essa definição aqui no ambiente verde. É um teorema que visa simplificar, tá? Teorema x, que é igual a x1, x2 e assim por diante até xk, é um vetor aleatório em ômega A, C e somente C. Cada um dos xis é variável aleatória em ômega A. Isso tem que valer para i igual a 1 até k. Então essa sentença aqui, se isso aqui é verdade, se cada xi para i igual a 1, 2, 3 até k, cada um deles é uma variável aleatória definida nesse espaço, então eu posso concatenar elas uma do lado da outra e formar um vetor aleatório. E isso vale C e somente C. Se x é um vetor aleatório dessa forma, então ocorre C e somente C, cada uma de suas componentes é uma variável aleatória. Então vamos fazer a prova. A prova é C e somente C, então tem que mostrar a ida e tem que mostrar a volta. Ou seja, se o x é um vetor aleatório,
Então, cada componente tem que ser uma variável aleatória. Então, vamos mostrar a ida primeiro. X é um vetor aleatório. Esse x til, ele de fato é um vetor aleatório. E só para vocês entenderem também essa notação aqui, ó, isso aqui é uma função, tá, pessoal? Essa função, eu estou dizendo que ela pode ser escrita como a concatenação de outras funções. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que x de ômega, esse cara aqui é um vetor k-dimensional. Deixa eu só melhorar essa notação aqui, que na verdade não, aqui é k, tá? Eu estou querendo dizer que esse x de ômega, ele é um vetor k-dimensional. x1 de ômega, vou aplicar o ômegazinho porque isso aqui é uma função, x2 de ômega e assim por diante. É isso que eu estou querendo dizer. Então tomem cuidado aí com a questão da notação, tá? Isso aqui não está nos reais. Isso aqui não está no RK. Porque isso aqui é uma função. Esse cara está no RK. Não confundam as bolas aí, que isso é importante, tá, pessoal? Então, feita a ressalva, deixa eu continuar. A implicação diz o seguinte, então vamos partir da primeira afirmação. X é um vetor aleatório. Se isso aqui acontece, por definição, se ele é um vetor aleatório, isso aqui tem que acontecer, não é isso? Então vamos lá. Isso aqui implica, portanto, isso é C e somente C, ó. Isso aqui ele é um vetor aleatório C e somente C. X a menos 1 de um boreliano qualquer no RK está em A. Isso tem que acontecer para qualquer boreliano. Por definição, em especial, isso aí implica... Pegue, por exemplo, um boreliano qualquer, ó, para B igual a menos infinito a um T1, produto cartesiano menos infinito a T2, produto cartesiano 3 pontinhos, produto cartesiano menos infinito a TK. Esse cara aqui também é um boreliano. Por definição, né? Porque esse aqui está naquela família interna. E como todos os retângulos, esses retângulos infinito-dimensional, não infinito-dimensional, esses retângulos que eles têm uma área infinita, porque eles vão de menos infinito a t, eles estão na nossa sigma álgebra de Borel, necessariamente, perfeito? Então tem que valer para eles. Isso aqui implica, portanto, que o x a menos 1 desse B especial, ou seja, de menos infinito a t, produto cartesiano menos infinito a t2, essa prova é um pouquinho demorada, né? Porque ela exige que eu escreva as coisas devagar. Não tem jeito. TK. Isso aqui precisa estar em A. Então isso aqui vale para todo TI real, para I igual a 1 até K. E a mesma coisa aqui. Isso aqui tem que valer para todo TI real, para I igual a 1 até K. Então nada demais aqui, né, pessoal? Só estou aplicando a definição. Tem que valer para todo boreliano. Ora, se vale para todo boreliano, tem que valer para alguns em especial. Por exemplo, para os retângulos. Ok? Se vale para os retângulos, então agora eu começo a aplicar alguma teoria de conjunto aqui. Note que esse x a menos 1, de menos infinito T1, produto cartesiano até o menos infinito a TK, esse conjunto aí, como é uma imagem inversa, tem que retomar lá para os ômegas, né? Os ômegas, tais que x1 de ômega menor ou igual a T1 e x2 de ômega. Aí eu vou passar o x2 e colocar 3 pontinhos aqui. xk de ômega menor ou igual a tk. É isso que acontece, é essa aqui que é a tal imagem inversa. Além disso, deixa eu colocar aqui embaixo. Além disso, eu consigo escrever, ó, como isso aqui, essa vírgula, ela significa um E, ou seja, todo ômega para o qual x1 de ômega é menor ou igual a T1 e x2 de ômega é menor ou igual a T2, desculpa, e assim por diante. Isso aqui, na verdade, é uma interseção. xi de ômega menor ou igual a ti, para i igual a 1 até k. Então eu começo a trabalhar com interseções, porque as interseções elas vão me ajudar. Eu sei que a sigma álgebra de Borel do RK é uma sigma álgebra, tem as propriedades de uma sigma álgebra.
O A caligráfico é uma sigma-álgebra, então eu consigo trabalhar com essas propriedades, desde que eu consiga reconstruir o x a menos 1 em termos de uniões ou interseções. O nosso próximo passo agora é falar o seguinte, ó, isso vale para todo TI. Para todo TI real. E I igual a 1 até K. Em especial, precisa valer para T2 igual a T3, igual a 3 pontinhos, igual a TK, igual a um Tzinho fixo. Eu vou pegar todos iguais aqui. Isso vai me ajudar no argumento. E o T1 eu vou deixar ele genérico. Então ele tem que valer para T1 e um T qualquer, substituindo aqui o T2 por T, o T3 por T e assim por diante. Isso implica que ômegazinho em ômega maiúsculo para x1 de ômega ser menor ou igual a T1 interseção com as interseções para todo ômegazinho no ômega de xi de ômega menor ou igual a um T. Só para você ter uma ideia, eu poderia ter deixado do jeito que está ali, só para você verificar que é possível escrever desse jeito. Agora para I igual a 2 até K. Aí isso aqui é um conjunto. Primeiro eu faço essa interseção, aí depois eu faço aquela interseção. Isso aqui tem que valer para todo T1 real e todo T real. Esse aqui é um caso especial desse de cima, certo? Então se esse aqui vale, esse aqui tem que valer necessariamente. Eu vou fazer isso porque isso me ajuda na prova. Então qual é o próximo passo aqui? Eu vou definir um conjunto para não ter que ficar reescrevendo isso toda hora. Seja, vou chamar de M. M de T1, vírgula T. Esse conjunto aqui eu vou chamar de M. Então esse nosso M só depende de T1 e T. Nós já sabemos que esse M de T1T, ele pertence a A. Por que pertence a A? Isso aqui pertence a A por essas implicações todas, tá? Porque isso aqui pertence a A para todo TI real. Isso pertence a A para todo T1 e T reais. Em particular, eu posso substituir o T por 1, eu posso substituir o T por 2 e assim por diante. Em particular, cada um desses aqui precisa estar em A. Porque se tem que valer para todo o T real, em especial tem que valer para esses caras. E agora, se esse conjunto está lá, a união deles tem que estar e a interseção deles tem que estar. Porque A é uma sigma-álgebra, então isso implica que a união... Agora eu vou colocar J, variando de 1 a mais infinito, de M, T1J. Esse cara precisa estar, pois A, para todo T1 real, pois A é uma sigma-álgebra. Ok, então já sabemos que essa união específica está lá dentro. Mas quem é essa união específica? Então eu venho aqui e agora no lugar do T eu vou colocar um J. Isso aqui é para qualquer T real, só que agora eu vou colocar em vez de ter um J e fazer esse J variar de 1, 2, 3, 4 assim por diante. Depois eu calcular a união. Então vamos ver como é que fica isso. Ó. Note que a união para J igual a 1 a mais infinito de MT1J, isso aí é igual... Eu vou colocar o conjunto, tá? É a união, vou colocar o que ele vale agora. Então isso aqui é todo ômega pertencente a ômega maiúsculo, tal que x1 de ômega é menor ou igual a T1, interseção. Eu vou colocar aqui um colchete bem grande para vocês entenderem que essa união está se aplicando nesse conjunto. Aqui abre um parênteses, a interseção para J, coloquei J, não coloquei I, igual a 1 até K, para todo ômegazinho no ômega maiúsculo, do xi de ômega ser menor ou igual a J, certo? Aquele Tzinho que tinha lá em cima eu vou substituir por J. Fecho chaves, fecho parênteses, fecho colchete. Agora, pessoal, eu preciso operar aqui com união, certo? Ó, isso aí é igual, eu vou operar com a união aqui dentro. Esse conjunto aqui ele está interceptando todos lá, tá? Então isso aqui vai sobrar menor ou igual a T1, interseção com a união, e aqui eu vou colocar um parênteses aqui, o que acontece com esses caras aqui, pessoal? Eu estou pegando agora J igual a 1, isso aí na verdade é o mesmo conjunto aqui se repete, essa interseção e a união, elas podem ser intercambiáveis aqui.
para todo xi de ômega menor ou igual a j. E agora, o que significa isso aqui, pessoal? Para cada i fixado, pega i igual a 1. Eu tenho igual a 1, não, desculpa, pessoal. Aqui ó, é igual a 2. Não sei se vocês viram, tem uma correção aqui. Aqui vai de 2, né? Aqui o i começa 2. Perfeito? E aqui também é 2. Aqui é 2 e aqui é 2. Não sei se vocês escreveram aí no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Não, ok. Começa do 2, né, pessoal? Porque o 1 já está aqui fora, certo? Então é x2, x3, então são todos os caras que sobraram aqui. Essa união quem é, pessoal? Ó, é x... Vou pegar o i igual a 2, tá? Usar só o x2. Então aqui vai ficar a união para todo x2 menor ou igual a 1, unido com x2 menor ou igual a 2, unido com x2 menor ou igual a 3 e assim por diante. Isso é o quê? O ômega todo. Perfeito? Porque vai chegar um momento que o x vai ser menor ou igual a uma determinada quantidade grande, certo? Estou fazendo o j crescer bastante. Então isso aqui vai me dar todos os ômegas. Quando eu pego a interseção de todos os ômegas, vai dar ômega também. Então a interseção desses conjuntos aqui que são ômegas, produzem ômega, dá ômega. Então esse conjunto, interseção com ômega, dá o próprio conjunto. Portanto, isso aí é o ômega, para todo ômega pertencente a ômega maiúsculo de x1 de ômega menor ou igual a T1. Isso aqui nada mais é do que x1 a menos 1 de menos infinito a T1 fechado em T1. Portanto, pessoal, eu sei que isso aqui está em A caligráfico. Isso aqui tem que estar em A caligráfico necessariamente. Isso aqui implica, portanto, que o x a menos 1 da primeira, isso aí está em A para todo T1. Portanto, x1 é variável aleatória. Tá? O mesmo argumento pode ser utilizado agora para x2, x3 até xk. Exatamente o mesmo. Vai só substituir aqui, nessa operação aqui, você vai substituir, em vez de T1, você vai fazer agora com T2. Vai deixar o T2 fixo, o T2 variando nos reais, o T1 igual a T3, igual a T4, assim por diante, todos eles fixados em T. Você pode usar agora esse mesmo argumento para as outras variáveis aleatórias, para provar que as outras são também variáveis aleatórias. Deixa eu só escrever isso, repetindo o argumento. Para as outras componentes, temos que xi, para i igual a 1, 2 até k, são de fato variáveis aleatórias em ômega a. Então essa é a ida. E a volta? A volta, deixa eu colocar uma prova aqui para a gente entender que é o início de outra demonstração. Então a volta, ela diz o seguinte: todas as componentes são variáveis aleatórias e quando você junta todas as componentes e forma um vetor, concatena uma do lado da outra, formando um vetor, então esse vetor é um vetor aleatório. Então qual é a premissa aqui? Ó? Agora eu vou partir disso. Ó. Xi para i igual a 1, 2 até k, são variáveis aleatórias. Essa é a nossa premissa. A partir daqui, o que eu tenho? Isso aí, na verdade, é C e somente C. Alguma coisa acontece. O quê? Xi a menos 1 dessa semirreta. Isso aí precisa estar em A. Necessariamente, senão não são variáveis aleatórias. Isso tem que acontecer para todo TI real. É importante que para todo TI real, I igual a 1 até K. Isso aqui tem que acontecer necessariamente. Alguma dúvida, pessoal, até aqui, só para não iniciar uma segunda prova? Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se o vídeo está no automático a saída, viu? Ó, eu coloquei em alta definição aqui, o que vocês acham? Tá, é um problema do Google Meet mesmo, viu? Esse Google Meet, às vezes, ele coloca em resolução automática porque a minha internet pode não estar boa, entendeu? E aí, para evitar algum problema de conexão, ele diminui a resolução. Mas vejam aí, tá? Pessoal, a resolução está ruim aqui também, ou só a minha? Tá.
Legal, pessoal. Vamos falar mesmo, que daí eu tento regular aqui, tá? Se acontecer alguma coisa da conexão começar a travar, vocês me avisem que pode ser um problema da resolução aqui. Tá ok? Então, essa aqui, pessoal, é a nossa hipótese, né? O x agora são variáveis aleatórias. Eu sei disso. Se isso aqui é verdade, tem que acontecer alguma coisa, por definição. Então, todas as imagens inversas desse tipo aqui precisam estar em A, necessariamente. Agora, se isso acontece, olha como essa prova agora é mais simples. Ó. Se isso acontece, em especial, eu posso pegar as interseções. Não é isso? Ó? Se isso acontece, isso aqui implica como o A é uma sigma-álgebra. Nesse caso, não precisava nem ser sigma-álgebra, porque aqui eu estou pegando o I de 1 até K. Em especial, isso aqui tem que valer. Pegar a interseção de todo mundo. Uma vez que cai essa ficha, de que o produto cartesiano pode ser escrito como a interseção das imagens inversas, fica mais fácil de entender. Então, em especial, essa interseção aqui precisa estar em A, porque A é uma sigma-álgebra. Só que essa interseção, na verdade, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Isso aqui implica... Quem que é essa interseção? Isso aqui, na verdade, é isso aqui. É todo ômega pertencente a ômega maiúsculo. Tal que o x1 de ômega é menor ou igual a t, t1. x2 de ômega é menor ou igual a t2. E xk de ômega é menor ou igual a tk. Como é que você mostra isso, pessoal? Substitua isso aqui pelo conjunto, né? Todo ômega pertencente a ômega maiúsculo, tal que x de ômega é menor ou igual a t1. Essa é a primeira parte. Interseção com esse, interseção com aquele. Por isso que chega a vírgula. Essa vírgula aqui ela está representando o e. Tem que acontecer o primeiro e o segundo e o terceiro e assim por diante. Então isso aqui tem que estar em A. E isso tem que acontecer, pessoal, para todo t. Pertencente aos reais, para i igual a 1 até k. E aqui também tem que acontecer para todo ti pertencente aos reais e i variando de 1 até k. E quem é esse cara aqui? Isso aí nada mais é do que a imagem inversa do nosso vetor aleatório. No retângulo menos infinito a t1. Produto cartesiano menos infinito a t2. Perfeito? Isso aqui tem que valer para todo TI pertencente aos reais, porque existe uma equivalência matemática entre esse conjunto e esse conjunto aqui. Por definição, se você for pegar esse x1 a menos 1, e claro que esse x1 tio a menos 1, ele está sendo representado sempre como uma concatenação de funções. Então, vou até escrever aqui, ó, em que o x de ômega ele é igual a x1 de ômega, x2 de ômega e assim por diante, até o xk de ômega. E agora, pessoal, qual é o próximo passo? Isso aqui vale, ó. Isso aqui vale para todo t real. Se isso vale para todo t real, então vale para a menor sigma álgebra também, não vale? Que contém isso aqui, ó, por um teorema que eu já disse para vocês. Deixa eu escrever aqui então a finalização. Isso implica que o x tio é vetor aleatório. Pois, pelo teorema geral, tá? Vou colocar aqui, pelo teorema dado na primeira aula sobre variáveis aleatórias. Pelo teorema geral, vou colocar aqui. Vou colocar um asterisco, tá? Porque não é o teorema geral, como se ele fosse o teorema mais importante, mas ele é o teorema geral, aquele teorema que eu diz o seguinte, ó, seja x uma função que vai de ômega 1 a ômega 2. Perfeito? Então tá bem geral lá. Ômega 1 pode ser qualquer coisa, ômega 2 pode ser qualquer coisa, qualquer conjunto bem definido. Ômega 2 pode ser o conjunto dos reais,
ômega 2 pode ser o conjunto dos reais do RK. Perfeito? Então, por aquele teorema geral, eu já sei o seguinte, ó. Vou colocar aqui xa menos 1 de B pertence a A para todo B pertencente a uma família C, C e somente C. Xa menos 1 de B pertence a A para toda menor sigma álgebra que contém C. Desculpa, para todo B elemento na menor sigma álgebra que contém C. Não sei se vocês lembram desse teorema aqui, mas ele é importantíssimo. Então aqui o que eu estou dizendo é que vale para todos os retângulos, ó, desse tipo. Se vale para todos os retângulos desse tipo, então tem que valer para a menor sigma álgebra que contém esse retângulo, que é justamente a sigma álgebra de Borel do RK. Perfeito? Então é esse o argumento aqui. E a justificativa é essa. Bastaria tomar o C, olha aqui, ó. Basta tomar a família C contém todos os retângulos k-dimensionais tais que TI. Vou colocar assim, T1 pertence aos reais, vírgula, T2 pertence aos reais, TK pertence aos reais, dá na mesma lá, tá? Pronto. A menor sigma álgebra desse cara aí, ele é o conjunto, a sigma álgebra de Borel do RK. Então basta que isso aqui aconteça, usando aquele nosso teorema geral, eu consigo dar o salto, né? Eu saio dos retângulos e consigo ir para a menor sigma álgebra que contém essa família de retângulos. Tudo bem? Então esse é o nosso teorema geral. Agora com esse teorema fica tudo mais fácil, porque para verificar se o x é uma variável aleatória, o x-til, x-vetor, basta que você verifique que cada componente seja uma variável aleatória. Se cada componente for uma variável aleatória, então basta você concatenar uma do lado da outra que você cria um vetor aleatório. Então esse teorema é importante. Um pouquinho pesado, né? Ele não é difícil aí, mas ele tem um caminho específico. Perfeito? Então vamos adiante aqui. A medida induzida por um vetor. Daqui a pouco eu apresento um exemplo e vai ficar bem claro. Eu vou construir um vetor aleatório e já fica claro. Deixa eu só introduzir para vocês a medida induzida. É exatamente do mesmo jeito que nós introduzimos da outra forma. Por um vetor aleatório x, tá? Então deixa eu ver aqui. Ó. Seja x um vetor aleatório. Definido em ômega A. E agora com uma medida de probabilidade P. O espaço induzido por x é isso aqui, é o RK menor sigma álgebra que contém os retângulos abertos, que é a sigma álgebra de Borel do RK. E aqui vai ter uma medida induzida por x, que eu vou definir aqui embaixo. Em que o P de x, num conjunto boreliano qualquer, ele é, por definição, perfeito? Isso aqui tem que valer para qualquer B na nossa sigma álgebra de Borel do RK. Exatamente do mesmo jeito, pessoal, só que agora eu estou substituindo a sigma álgebra de Borel pela sigma álgebra de Borel do RK. Quando k é igual a 1, eu volto para o caso anterior. Eu também vou reescrever dessa forma aqui. Ó. A probabilidade do x pertencer a B
vai ser também, por definição, a probabilidade do x, probabilidade induzida por x no ponto B, que é, por definição, a probabilidade do x til a menos 1 no conjunto B. Então, algumas vezes eu vou usar essa notação, outras vezes eu vou usar essa notação. E quando eu uso isso aqui, eu estou querendo dizer isso. Isso aqui é o mais importante. Porque a imagem inversa sempre vai voltar, é um subconjunto do domínio. E o domínio é ômega. Então, como essa imagem inversa está em A, está em A caligráfico lá em cima, eu consigo calcular medidas de probabilidade, porque o A caligráfico é o domínio de uma função, e portanto, como é uma função, todos os elementos do domínio precisa estar bem definido. Então vamos dar uma olhada aqui em uma observaçãozinha. Uma observação, só para, porque eu vou usar isso aqui também algumas vezes. Observação, a probabilidade do x ser igual a um x, eu vou denotar isso aqui por... Posso escrever isso também dessa forma. x1 igual a x1, vírgula x2 igual a x2, e assim por diante até xk, né? Igual a xk. Tá? Para qualquer x pertencente aos reais, ao RK. Perfeito? Esse x aí, com um tio embaixo, ele é igual a x1, vírgula x2, 3 pontinhos, ou seja, um ponto no RK. Sempre que eu escrever isso aqui, né, eu posso representar também dessa forma aqui. Porque no fundo eles são equivalentes, tá? É a imagem inversa. A imagem inversa desse cara aqui é exatamente igual, é equivalente à imagem inversa desse cara aqui. Com os exemplos você vai ficar mais claro. Vamos lá para os exemplos então. Então vamos lá, exemplo. Seja ômega. Esse ômega eu vou pegar o conjunto menos BB. Para um B positivo, tá? O A sigma álgebra de Borel de menos BB. Para B maior que zero. E P é uma medida de probabilidade, cujo domínio é A caligráfico, contra domínio 0, 1, tal que P de A vai ser a integral de menos B a B, de 1 sobre 2B, indicador de ômega no conjunto A de ômega. Então, nós já vimos aí que isso aí, estou usando exatamente o mesmo exemplo da última aula, para vocês internalizarem aí os conceitos. Podia ficar mudando de exemplo também, mas eu vou usar o mesmo para vocês tentarem entender essa configuração aqui. Perfeito, então menos B é B, tá? Seja x igual a x1, x2, uma função que vai de ômega no R2, tal que o x1 de ômega é igual a menos 1 se ômega está entre menos B e 0, aberto no 0, e vai valer 1 se o ômega estiver entre 0, fechado em 0 e fechado em B. O nosso x2 vai fazer o papel daquele y da última aula, ele vai valer 1 se o ômega estiver no primeiro conjunto ali, de menos B, na primeira metade, né, do intervalo, aberto em 0, e vai valer menos 1 se o ômega estiver na outra metade, que vai de 0, fechado em 0 e fechado em B. Então, como x1 e x2 são variáveis aleatórias, fácil de mostrar isso aqui, vocês sabem mostrar, né?
Como x1 e x2 são de fato variáveis aleatórias, reais, temos que x-til é um vetor aleatório. Então é bem fácil de identificar um vetor aleatório. Você forma um vetor aleatório, você cria no mesmo espaço várias variáveis aleatórias, concatena as variáveis aleatórias uma do ladinho da outra e forma uma função com essas variáveis. Essa função vetorial vai ser um vetor aleatório. Perfeito? Deixa eu ver. Agora, vamos calcular então algumas probabilidades. Infelizmente, eu vou tentar aqui usar um espaço para não ter que passar para outra página. Vamos lá. Eu quero calcular a probabilidade do x ser igual a menos 1. Vamos calcular a probabilidade do x ser igual a menos 1 e 1. O x-til, né? Que é o x-vetor. E o que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui é equivalente a você calcular a probabilidade do x1 igual a menos 1 e x2 igual a 1, perfeito? Porque é um vetor, ó. Eu estou dizendo que cada componente desse vetor tem que ser, a primeira componente tem que ser igual a menos 1, a segunda componente tem que ser igual a 1, é isso que eu estou dizendo aqui. Isso aqui, pessoal, por imagem inversa, é a interseção dos dois, certo? Isso aqui é a probabilidade de todo ômegazinho lá no meu ômega, de acontecer o que? x1 de ômega ser igual a menos 1 e x2 de ômega ser igual a 1. Então o que eu tenho que fazer agora? Tem que ir lá na minha definição das variáveis e ver quais são os ômegas para os quais x1 de ômega é igual a menos 1. Ó. x1 de ômega é igual a menos 1. Quais são os ômegas? Ora, todo ômega que está entre menos b e 0. Perfeito? Então isso aqui eu vou ter que colocar um pouco mais para cima. Eu acho que eu tenho espaço suficiente aqui. Ora, note o seguinte então. Ó. Isso aqui no fundo é a interseção entre os dois conjuntos. Vou escrever devagarinho aqui para vocês notarem, tá? Isso aqui na verdade então é todo o ômega pertencente a ômega maiúsculo, tal que x1 de ômega é igual a menos 1, interseção. É isso que vocês têm que perceber, isso aqui é interseção desse outro conjunto aqui. Todo ômegazinho no nosso ômega maiúsculo, tal que x2 de ômega é igual a 1. Então agora, pessoal, é só voltar para as variáveis aleatórias e calcular a imagem inversa. Quais são os ômegas para os quais x1 de ômega é igual a menos 1? Olha, é esse conjunto aqui, ó, menos b a 0. Então esse cara aqui, eu posso substituir ele pelo intervalo menos b a 0. E esse outro aqui, todo x2 igual a 1, quais são os ômegas? Menos b a 0 também. A interseção dos dois dá exatamente menos b a 0. Portanto, isso aí é igual. Deixa eu colocar aqui por enquanto. Isso aí é igual a probabilidade de menos b a 0. Agora eu tenho que usar a medida de probabilidade original lá do nosso espaço inicial. Você lembra qual é? Isso é interseção, integral de menos b a b. Eu acho que não vai aparecer isso aqui, que está muito embaixo, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Então, agora que você já viu isso no vídeo, posso apagar e subir um pouco para ganhar espaço. Acho que agora dá para ver bem, né? Menos b a b de 1 sobre b, 1 sobre 2b, indicador de ômega. Em qual conjunto agora? No intervalo menos b a 0. De ômega. Então agora, pessoal, eu vou de menos b a 0 nessa integral. Vai ser integral de menos b a 0, porque essa indicadora vai dar 0 para todo ômega maior do que 0. E eu resolvo essa integral. E ela vai dar exatamente meio. Porque a integral disso aqui vai dar ômega variando de menos b a 0. Quando eu substituo ômega por 0 dá 0, menos com menos mais, vai ficar menos b sobre 2b, que vai dar exatamente igual a meio. Perfeito? Então essa probabilidade aqui é meio.
Então a medida induzida, o que você tem que entender aqui? Na verdade, isso aqui é uma interseção entre o primeiro com o segundo. Ó. É uma interseção entre imagens inversas. Perfeito? Eu quero calcular agora a probabilidade do x ser igual a 1 e menos 1. Foi isso que eu fiz lá? Deixa eu ver. 1 e menos 1. Isso aqui é o inverso agora daquele lá, né? Deixa eu ver. Coloquei menos 1, 1, agora eu vou fazer 1 menos 1. Isso aqui é igual a probabilidade do x1 ser igual a 1 e do x2 ser igual a menos 1. Então isso aqui no fundo é a probabilidade das imagens inversas. Eu vou escrever desse jeito, ó, que é equivalente para não ter que escrever aquele ômega de novo, interseção com x2 a menos 1, nesse ponto. Então agora eu vou lá na minha variável aleatória e eu quero ver o que significa x1 a menos 1, ou seja, quais são os ômegas para os quais x1 é igual a 1. x1 de ômega é igual a 1. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. x1 de ômega é igual a 1, os ômegas estão a um intervalo fechado 0b. Então, no fundo, essa imagem inversa ela significa o intervalo fechado de 0 a b. Interseção, agora quem que é o x2? A imagem inversa de x2 no conjunto que contém apenas o menos 1. Então eu quero saber quais são os ômegas para os quais x2 é igual a menos 1. É exatamente o mesmo intervalo de 0 a b. Então olha que interessante. Que é exatamente igual, os dois são iguais, então é a probabilidade de ocorrer qualquer número aqui entre 0 e b. Isso aqui já é pré-definido lá pela medida inicial, que varia, é uma integral que varia de menos b a b, de 1 sobre 2b, indicador de ômega, de 0 a b, de ômega. Agora aqui é a mesma justificativa, então isso aqui vai ficar integral de 0 a b, nesse caso, não mais de menos b a 0, agora sim de 0 a b, de 1 sobre 2b. A indicadora vai embora agora, porque a indicadora ela já cumpriu o seu papel. Então isso aqui vai ficar a integral de b dividido por 2b menos 0. Então vai ficar 1 meio também. Então a probabilidade do x1 ser igual a 1 e x2 igual a menos 1 é igual a meio também. Vamos dar uma olhadinha qual seria a probabilidade do x ser igual a 1, 1. Tá? Esse x tem um tiozinho embaixo, é o x vetor. O que acontece? 1, 1. Isso aqui é a mesma probabilidade do x1 ser igual a 1 e x2 ser igual a 1. Vai dar um problema aqui, porque as duas variáveis elas têm imagens inversas sem nenhum elemento em comum. Então isso aqui no fundo é x1 a menos 1 no ponto 1, interseção, x2 a menos 1, x2 a menos 1 no ponto 1 também. Isso aqui vai dar vazio, né, pessoal? Pela definição das variáveis, ó. Vamos só dar uma olhadinha de novo em quem é x1 que eu não lembro. Ó. x1 é esse aqui, quando ele é igual a 1, dá o intervalo 0b, ok? E quando o x2 é igual a 1, dá o intervalo de menos b a 0. Então esse aqui é intervalo de 0 a b, fechado. E aqui vai ser o intervalo de menos b, aberto no 0. Isso aqui dá vazio, né? E, portanto, probabilidade 0. E é claro que eu já sei, ó, como a soma das duas probabilidades aqui, ela precisa ser igual a 1 necessariamente, já tem um meio aqui, meio para o outro lado, a soma das duas já dá igual a 1, eu sei que para qualquer outra configuração vai dar 0, sabendo-se disso. Então eu poderia escrever, vocês vão perceber isso aqui, ó, que a probabilidade do x ser igual a um xzinho, x1 pequeno, x2 pequeno, isso aqui é sempre igual a meio, se x1 igual a 1 e o x2 igual a menos 1. Isso aqui também vai ser meio se o x1 for igual a menos 1 e o x2 for igual a 1 e 0 qualquer outro caso. Caso contrário, eu vou escrever aqui, tá? Para qualquer outro caso, isso aqui, essa probabilidade vai dar 0.
De uma forma genérica, também eu poderia escrever assim, né? Isso aqui é a probabilidade do x ser igual a um x1, x2. Ou seja, de outra forma, a probabilidade do x1 maiúsculo ser igual a um x1 minúsculo e o x2 maiúsculo ser igual a um x2 minúsculo, eu posso escrever isso usando indicadoras. Espera aí. Isso aqui nada mais é do que meio vezes a indicadora de x1, x2. Então, o vetorzinho x1, x2, ele pertencente a esse conjunto aqui, ó. 1, menos 1, menos 1, 1. É isso aqui. Vale meio sempre que o x1, x2 está nesse conjunto. Zero caso contrário. Então, alguma dúvida em relação a essa medida induzida, pessoal? É interseção, sempre lembrem disso. Ó. Se eu quero calcular a probabilidade do x1 igual a 1, x2 igual a menos 1, eu vou calcular a interseção das suas respectivas imagens inversas, naqueles pontos específicos. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ok, acho que o tempo está bom, eu vou conseguir introduzir agora função acumulada. E a partir da função acumulada eu consigo definir tipos de vetores aleatórios. Pois bem, então vamos lá iniciar a discussão dizendo o seguinte, ó, seja ômega AP um espaço de probabilidade notem que esse espaço de probabilidade aqui ele pode ser bem simples, tá, pessoal? Jogar cara e coroa. E apesar disso, eu consigo definir várias variáveis aleatórias ali. Eu posso dizer x é 1 se for cara, 0 caso contrário. O y é 1 se for coroa, 0 caso contrário. Eu posso definir um w, ele é 1 se o ômega... Desculpa, é 2 se o ômega for coroa, 0 caso contrário. E assim por diante. Posso definir muitas variáveis aleatórias em espaços de probabilidade simples. Tá? E com essas variáveis eu consigo concatená-las em um único vetor aleatório. Então, mesmo em espaços bem triviais, você consegue gerar vários tipos de vetores aleatórios. Considere x um vetor aleatório. Aleatório definido em ômega AP. Então aqui eu tenho um espaço induzido, eu tenho a medida induzida Px, perfeito? Defina f de x til, uma função que vai do RK para o 0,1, intervalo fechado 0,1, tá o quê? F de x no ponto T, til, vou colocar um tzinho til, porque isso aqui é um vetor, tá? Deixa eu colocar assim, T1, T2, T3, depois eu escrevo o T til. T1, T2, 3 pontinhos até TK, é uma função vetorial, é uma função que vai do RK, é uma função real, cujo domínio é RK. Então essa função ela vai ser definida como a probabilidade induzida por x naquele retângulo. Produto cartesiano menos infinito a T2, produto cartesiano e assim por diante.
dizemos que a f é uma função de distribuição acumulada do vetor aleatório. Tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, isso aqui também é igual, por notação, a isso aqui, ó, x1 menor ou igual a t1, vírgula, x2 menor ou igual a t2, são conjuntos equivalentes, tá? Esse cara que está aqui dentro, essa medida de probabilidade induzida é equivalente a essa outra medida de probabilidade induzida. xk menor ou igual a tk. Tá? Em que o nosso x-til ele é igual a x1 até xk. Dizemos que essa f é uma função de distribuição acumulada dx. É uma, né? Na verdade, eu vou colocar aqui, é a distribuição, é a função de distribuição acumulada dx. Então, ela tem essa mesma, ela tem uma característica aí de acumular também, só que agora ela está acumulando nas interseções. Olha que interessante. Esse conjunto aqui, você tem que pensar ele como a imagem inversa de x1 nesse conjunto. Interseção, imagem inversa de x2 nesse conjunto. E é assim que você vai resolver todos os problemas a partir de agora para vetores aleatórios. Você vai ter que usar a interseção. Certo? Deixa eu ver aqui. Tem algumas propriedades. Tem algumas propriedades aqui que eu vou precisar apresentar para vocês. Eu não vou provar como eu provei lá para o caso univariado, mas é importante que vocês saibam e tentem provar se vocês quiserem. Recomendo que tentem provar mesmo. A prova é um pouquinho mais complexa, porque aqui você tem que mexer com interseções, mas eu acho que vale a pena entender. Pelo menos entender os argumentos. Quais são as propriedades? A primeira propriedade é essa aqui. Quando você aplica limite na f de x, vou colocar aqui t1 até tk. Quando você aplica limite nisso, quando ti vai para menos infinito, esse limite tem que ser zero para cada i igual a 1, 2 e até k. Então, para cada i igual a 1, 2 até k, isso aqui tem que ser zero. Isso vale porque pela definição da função acumulada. Como é uma interseção, então basta você olhar para um deles, né? Porque a interseção está contida na imagem inversa do primeiro, por exemplo. Então, se o primeiro, o t1 vai para menos infinito, e a probabilidade desse conjunto vai para zero, então necessariamente a probabilidade da interseção desse conjunto com qualquer outro tem que ir para zero necessariamente. A prova sai bem facinho nesse caso. Então a segunda propriedade, quando o limite do f de x no ponto t1, e aqui é tk, tá, pessoal? A tk, isso aqui quando todo mundo vai para 1, quando todo mundo vai para mais infinito, esse limite tem que ser exatamente igual a 1. E aqui é todos, tá, pessoal? Aqui já começa a ficar um pouquinho mais interessante, mas você pode representar isso em termos de interseção. E aí você constrói, como todos estão indo para mais infinito, então você cria uma sequência monótona, não decrescente, que está aumentando e está indo para ômega. Então, quando ele está, a união deles está indo para ômega. Então, a probabilidade desses caras vai ser exatamente, a probabilidade da união vai ser exatamente igual a 1. Tá? E você consegue passar o limite para fora da probabilidade por causa da monotonicidade e por causa da continuidade da medida, porque você está trabalhando com conjuntos com uma sequência monótona. E aí você consegue provar, então, esse segundo caso. Terceira propriedade,
f é não decrescente em cada componente. Ou seja, para você... Vou fazer aqui todos os t's, todos os casos, todas as casos possibilidades. F de T, T1, F de T, T2, T3 assim por diante até TK, é sempre menor ou igual a F de T til, T2 e assim por diante até TK. Isso aqui tem que acontecer para todo T menor ou igual a T til. E isso tem que valer para todo mundo, para o segundo componente, para o terceiro, para o quarto e para o último. Isso significa que a nossa f é não decrescente em cada componente. Uma quarta propriedade diz que f é contínua, f de x, aqui tem um xzinho til, tá, pessoal? É muita coisinha, muita notação para se esquecer, é muito fácil. F é contínua à direita em cada componente. Em cada componente, ou seja, vou escrever desse jeito também aqui, ó, f de x til T1, T2 e assim por diante, até TK. Isso tem que ser igual ao limite, quando o epsilon vai tendendo para zero por cima da f de x, no ponto T1 mais epsilon. E isso acontece para todos os componentes. Para T2, T3, assim por diante até TK. Então ela é contínua à direita para cada componente. Eu poderia ter colocado simplesmente um T mais aqui, né? Mas eu preferi definir o limite dessa forma usual. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma propriedade. Uma propriedade interessante também, que vocês vão usar bastante, é essa aqui, ó. O limite, substituindo aqui o T2 por T, o T3 por T, aí o TK por T, e fazendo o T convergir para mais infinito, isso aqui vai dar o nosso F de T1. Isso aqui sai também por definição da f, certo? Só você olhar lá a definição da f, você vai criar sequências... Cadê? Você vai criar sequências monótonas aqui, esse conjunto está crescendo, esse conjunto está crescendo, então você cria sequências monótonas e essa sequência monótona ela está crescendo para um conjunto específico. Você vai notar que ele vai crescer para um conjunto desses aqui. Certo? Se eu fixar o T1... e fazer o T2 ir para mais infinito, o T3 ir para mais infinito e assim por diante, eu consigo mostrar que essa sequência ela está crescendo e ela está indo para a imagem inversa de x1 na semirreta de menos infinito a T1 fechado no T1. É uma questão de colocar no papel e perceber. Tá? Isso aqui não precisa ser para todo T, eu poderia muito bem colocar aqui T2, T3 e assim por diante, e aqui colocar para todo TJ, indo para mais infinito, J maior ou igual a 2. Tá? O T2 ele pode ir para infinito mais rápido ou menos rápido que o T3 e assim por diante. Continua valendo. Isso aqui é um caso particular. Isso aí acontece não só para o T1, como acontece também para todos eles. Acontece para o T2, para o T3 e assim por diante. Tá? Nas provas, use o seguinte fato. Esse conjunto aí, x1, menor ou igual a t. Como é que eu escrevo isso aqui? Eu vou escrever assim. Isso aqui é a imagem inversa, tá, pessoal? xk menor ou igual a t1. tk, desculpa. Esse cara aqui nada mais é do que todo ômega pertencente a ômega. Desculpa. Só para não ter que escrever, tá? Então isso aqui é a imagem inversa do produto cartesiano. Isso aí é igual à interseção de xi menor ou igual a ti. Para i igual a 1 até k.
Substitua isso pela interseção e você consegue provar praticamente todas as propriedades. Lembrando, tá, pessoal, que eu estou aqui é um atalho. Infelizmente eu tenho que falar isso aqui, perco mais tempo falando, mas infelizmente prefiro perder o tempo falando do que vocês começarem a não entender o que eu estou querendo dizer. É isso que eu quero dizer ali. Tá? Esse conjunto, eu estou querendo dizer isso aqui. E esse outro conjunto, na verdade, é isso aqui. Você tem que, de algum lugar, tem que aparecer número real aí. Então, esse aqui eu sei que é um número real. Esse aqui eu sei que é um número real, certo? E aí eu me sinto confortável. Enquanto aqui eu não me sinto confortável porque x1 é função. E eu prefiro sempre fazer essa ressalva. Eu faço a ressalva sempre na minha cabeça porque muitas vezes você pode cair numa cilada. Recomendo fortemente que vocês sempre façam essa conexão. Quando vocês escreverem isso aqui, sempre lembre, tem um ômega aí envolvido. Lá no Barry James, ele mostra nas páginas 56 e 59, ele apresenta essas propriedades, só essa quinta que ele não apresenta, mas essa quinta ele apresenta em uma resolução de exercício. E ele faz um comentário também, ele diz que se uma função qualquer satisfaz essas propriedades aqui, ela é contínua direita para cada componente, ela não é decrescente em cada componente, quando você aplica o limite vai para 1, quando você aplica o limite para menos infinito vai para 0, para cada uma delas. Mesmo satisfazendo essas 4 propriedades aqui, uma f qualquer ela não é necessariamente uma função de distribuição acumulada. Para ser função de distribuição acumulada, precisa satisfazer essas propriedades, essas 4 propriedades e mais uma, que eu vou colocar a sexta aqui. Ela diz o seguinte: P de x, aí BI, vou colocar fechado aqui e fechado ali, para i igual a 1 até k. Esse x é o nosso x vetorial, certo? Quem que é esse cara aqui na verdade? Esse aqui é a probabilidade do A1 ser menor ou igual a x1, ser menor ou igual a B1, interseção com A2 menor ou igual a x2, menor ou igual a B2, e assim por diante até chegar no nosso késimo termo, que é AK. Menor ou igual a xk, menor ou igual a bk. Essa probabilidade, ela precisa ser escrita em termos de f. Certo? Precisa satisfazer isso aqui necessariamente. Para ser uma função de distribuição acumulada, precisa satisfazer 1, 2, 3, 4 e 6. Vai satisfazer o 5 necessariamente, mas eu preciso dessas... O 5 você não precisa verificar, você precisa verificar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. O Barry James ele diz que você precisa verificar só 4 na verdade. Deixa eu ver quais são as 4 que ele diz aqui. Então é F1, ó, primeira propriedade, não decrescente. Eu vou circular aqui, certo? E aí na lista vocês vão olhar aqui e vão perceber. Ele diz que F1 para ele é não decrescente. Então vou circular em verde. É não decrescente em cada uma das variáveis, é essa aqui. Essa precisa satisfazer necessariamente. Está dizendo também que tem que ser contínua à direita em cada uma das variáveis. Então é o nosso 4. O F3 dele é o nosso 1 e 2. Tá? Ele colocou esses dois aqui em uma única propriedade. Então precisa satisfazer 1, 2, 3, 4 e 6. Para ser uma função de distribuição acumulada. Então você pode pegar uma f qualquer, f que vai de RK para 0,1, é uma função de distribuição acumulada. Vou sempre usar FDA, tá? FDA ou FDA minúsculo.
C e somente C satisfaz 1 a 4 e 6. Agora eu vou dar um exemplo. Vou dar dois exemplos, um para o caso discreto e outro para o caso contínuo, e depois eu defino os tipos de variáveis aleatórias. Então vou dar alguns exemplos para vocês perceberem como é difícil de calcular a função acumulada de um vetor aleatório. Então, exemplos. Então imagina que o nosso ômega ele é o intervalo menos 1, 1. A sigma álgebra é a sigma álgebra de Borel no menos 1, 1. E a medida de probabilidade é a medida de probabilidade uniforme. Ela vai dar a integral de menos 1 a 1 de 1 meio indicadora de ômega no conjunto A de ômega. Então aqui vai dar 1, né? Tá certo? É sempre positiva. Então ok. Agora eu vou definir as variáveis aleatórias. O vetor aleatório, seja x, um vetor aleatório que vai de ômega nos reais, tá o quê? Real ao quadrado, produto cartesiano real com real, tá o quê? O x é igual a x1, x2, e o x1 de ômega ele vai ser igual a 1 C ômega pertence a menos 1, 0. E vai ser 0 C ômega pertence a 0, 1. Então esse aqui tá muito relacionado com aquele de menos B a B. Eu peguei B igual a menos 1, B igual a 1 aqui, tá? Então 0, 1 aqui. E o nosso x2, vou colocar do ladinho para ganhar espaço. Para cá. O x2 de ômega ele vai ser 1 e 0 também. Só que agora eu vou mudar um pouco, tá? Não vai ser igual aquele lá invertido. Aqui eu vou fazer o ômega pertencer a menos 1 e meio, o intervalo fechado em menos 1 até meio. E aqui eu vou fazer aberto em meio, o fechado, fechado em meio. Até meio, fechado em meio. E aqui caso contrário, ou seja, se ele pertencer a aberto em meio até 1. Fechado em 1. São duas variáveis aleatórias. E o exercício é calcule a f de x para qualquer T1 e T2 real, hein? Tem que valer isso aqui para qualquer T1 e T2 no real, no R2. Então, se você pode ser T1 no R e T2 no R, ou T1 e T2 no R2. Dá na mesma. Eu quero que você encontre o formato dessa f para todo T1 e T2 no R2. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos relembrar a definição. Então aqui é a solução. Por definição, a f de x no ponto T1, T2, ela é a probabilidade do x1 ser menor ou igual a T1 e o x2 ser menor ou igual a T2. Vou deixar já no esquema aqui, ó. Isso aqui na verdade é a imagem inversa do T1 de menos infinito a T1, a imagem inversa do x1 de menos infinito a T1, fechado no T1, e interseção, imagem inversa de x2 de menos infinito a T2. Então o que eu preciso fazer de fato aqui? Qual é o problema? O problema é calcular a imagem inversa primeiro, para cada T1 e T2, e depois calcular a interseção e a sua respectiva probabilidade. Só que como é que você começa o problema? Então eu recomendo você olhar aqui para os valores de x1 e de x2. Quais são os seus valores possíveis? 0 e 1, 0 e 1. Então você concorda que se o T1 for menor do que o 0 e o T2 for menor que 0, eu já resolvi parte do problema. Se o T1 for menor do que 0, então isso aqui vai dar vazio. Se o T2 for menor que 0, isso aqui também dá vazio.
Portanto, se o T1 ou o T2, qualquer um dos dois, for menor do que zero, não é e, tá, pessoal? É ou. Porque vai dar vazio aqui. Se o T2 for maior do que zero e o T1 for menor que zero, dá vazio. Interseção com qualquer coisa é vazio. Então, eu já resolvi uma parte do problema. Eu vou fazer um gráfico e eu vou recorrer a esse gráfico aqui sempre que eu for calcular alguma coisa. Vou fazer o gráfico aqui do ladinho. E esse gráfico eu vou representar as coordenadas. Aqui eu vou representar o T1 e aqui o T2. Então o que eu já sei aqui? Que quando o T1 é menor do que zero, deixa eu colocar o valor zero aqui. O valor zero é importante. O valor 1 é importante aqui. Porque eles vão dar um salto no valor 1 e no valor 2. Então eu vou resolver o problema por partes. Quando o T1 é menor do que zero, ou seja, qualquer valor aqui. Tudo isso aqui, tá, pessoal? Ou o T2 menor do que zero, ou seja, tudo isso aqui. Então já olha para a quantidade de pontos que eu já resolvi. Eu sei que a f é igual a zero. Então vou chamar isso aqui de número 1. Tá? E aqui eu vou colocar o número 1. Se T1 menor do que zero ou T2 menor do que zero, a nossa f vai ser igual à probabilidade do vazio. Perfeito? Por que vai ser vazio? Porque uma dessas imagens inversas aqui vai ser vazio. Interseção com qualquer coisa, vazio, que dá zero. Então já resolvi uma boa parte do problema. Agora vamos pegar o seguinte. Eu vou pegar o T1 maior ou igual a zero e estritamente menor do que 1. Vou pegar o T1 aqui, ó, nesse intervalo aqui. Estritamente menor do que 1. Então ele está aqui ou está aqui, certo? Só que é maior ou igual a zero. E eu vou pegar também aqui. E eu vou pegar também o T2 maior ou igual a zero e menor ou igual a T1. Então eu vou pegar eles nesse quadrante aqui. Está pontilhado no 1 porque ele não inclui o 1, certo? Então esse aqui é o número 2 e eu vou deixar em azul. Então, agora eu vou trabalhar aqui dentro. Por que eu vou trabalhar aqui dentro? Porque eu já analisei o problema, eu sei que aqui eu consigo resolver o problema. Eu sei porque olhando os valores do x1 e o valor do x2, eu sei que o x1, por exemplo, não vale meio. Ele não vale meio. Então, se valesse meio aqui, eu faria de 0 a meio, entendeu? Para ele não dar um salto lá em meio, vai ficar mais difícil de analisar. Eu tenho que quebrar parte a parte para poder analisar o problema. Pode falar. Faltou fechar o zero em x1. Onde está isso? Ah, tá. Ótimo. Legal. Aqui faltou fechar o zero, né? Sim. Faz diferença. Perfeito. Aqui tá tudo certo, né? Tá fechado aqui, fechado ali. Tá bom. Então, porque aqui pode fazer uma diferença mesmo. Faria diferença porque x1 não seria variável aleatória porque não está definido para todo ponto em ômega. Tem que estar definido para todo ponto em ômega. Então agora vamos para o ponto número 2 ali. Se agora o T1 é maior ou igual a zero e estritamente menor do que 1 e... Agora é um e, tá? Não é o... O T2 também é maior ou igual a zero e estritamente menor do que 1. Então eu estou aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha nessa f. Então a nossa f de x nesse ponto vai ser a probabilidade de x1 a menos 1 de menos infinito a t1 interseção com x2 de menos infinito, x2 a menos 1, de menos infinito a t2, fechado em t2. Então agora vamos analisar isso aqui. Eu sei agora que o t1 é menor do que 1 necessariamente e é maior do que 0. Então ele vai dar uns... Quais são os ômegas para os quais x1 de ômega é menor ou igual a t1, dado que o t1 é maior do que 0? Para os ômegas que satisfazem isso,
é justamente os ômegas que estão entre 0 e 1. Então isso aqui é justamente o intervalo 0, 1. Agora vamos analisar o x2. Quais são os ômegas para os quais x2 de ômega é menor ou igual a t2, sendo que t2 é maior ou igual a 0 e estritamente menor do que 1? Eu tenho esses ômegas que estão aqui. Então é o intervalo aberto em meio, fechado em 1. Então essa imagem inversa aqui, ela é o intervalo aberto, fechado, não lembro agora. Aberto, né? Fechado em 1. Então agora calcula a interseção. Ó. Então a probabilidade da interseção dos dois é, como esse está contido naquele, a interseção vai ser o menor. E agora eu uso a medida de probabilidade nesse intervalo. A medida de probabilidade foi definida lá em cima. Essa medida de probabilidade é a integral de menos 1 a 1 de 1 meio, indicador de ômega no intervalo meio a 1. Então, fazendo as contas aqui, pessoal, vocês vão perceber que isso aqui vai dar... Essa indicadora vai para os limites de integração, então você vai integrar isso aqui de meio a 1, e isso vai dar 1/4. Então, eu já tenho a solução também para T1 e T2 aqui dentro. O que falta agora, pessoal? Eu vou analisar... Vou continuar com o T1 aqui no intervalo 0, 1 e vou verificar agora para T2 maior ou igual a 1. Eu vou pegar nesse intervalo agora, nessa região amarela, vou chamar de 3. Então percebam o que eu estou fazendo. Estou quebrando o problema, particionando o meu R2, porque precisa valer para todo R2. Então primeiro eu particiono o R2 em partes que fazem sentido no problema. Então agora eu sei que o T1 está entre 0 e 1, menor ou igual a 1. Desculpa, menor do que 1 e maior ou igual a 0. E o T2 é maior ou igual a 1. Vamos ver o que acontece nessa situação. 3. Se T1 for maior ou igual a 0 e estritamente menor do que 1, e o T2 for maior ou igual a 1. A nossa f de x no ponto T1, T2 é igual à probabilidade, mesma coisa. Essa primeira parte já foi resolvida no exercício anterior, no item anterior. Eu já sei quanto é isso aqui, se o T1 está entre 0 e 1. Vocês entendem que vocês vão utilizando o que vocês já calcularam nos itens anteriores. A questão que vai mudar é isso aqui, ó. Se o T2 for maior ou igual a 1, esse cara é o conjunto ômega. Então vamos dar uma analisada. Não preciso nem pensar muito. Isso aqui já foi resolvido no item anterior, porque o T1 é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então isso aqui já foi resolvido, é o intervalo 0, 1. Então isso aí é a probabilidade do intervalo 0, 1, interseção, com quem aqui, pessoal? Ora, x2 a menos 1 dá semirreta de menos infinito a t2, só que o t2 é maior ou igual a 1, então eu estou pegando todos os ômegas, né? Todos os ômegas satisfazem isso. Para todos os ômegas, x de ômega é menor ou igual a t2, portanto, isso que dá o nosso ômega, que é o intervalo menos 1. Ora, isso aqui está contido naquele, portanto, essa é a probabilidade do intervalo 0, 1. E utilizando a medida de probabilidade original, isso aqui vai ser meio indicador de ômega no intervalo 0, 1. Esse indicador de ômega vai para os limites de integração e isso aqui vai dar exatamente meio. Então já resolvi o problema. Agora o que falta é resolver o problema. Falta essa parte aqui. Só que aqui eu tenho um probleminha também. Preciso particionar aqui. Então agora eu vou considerar o T2 variando entre 0 e 1 e o T1 maior ou igual a 1. Vamos dar uma olhada nesse caso também. Vou só ajeitar aqui para não ficar torto. Então, quarto caso. Se agora o T1 maior ou igual a 1
e o T2 maior ou igual a 0 e estritamente menor do que 1. Então, para esse caso, eu já tenho uma ideia também de como resolver. Isso aqui vai continuar sendo, deixa eu copiar para não perder muito tempo. Isso aqui continua sendo isso, por definição, que não mudei nada, certo? Agora, esse conjunto eu tenho já calculado em algum lugar, ele foi calculado lá em cima. Já foi calculado aqui, ó. Essa parte aqui então varia de meio a 1. E esse cara aqui é o intervalo menos 1 a 1, porque o T1 agora é maior do que todas as possibilidades do x. Portanto, isso aqui vai ser o intervalo menos 1, 1, é o nosso ômega completo, essa primeira parte, interseção com meio, 1. Que já foi calculado em outro lugar isso aí. Portanto, a interseção dos dois é o menor, é a probabilidade de meio a 1 fechado no 1. Isso aqui é a integral de menos 1 a 1, meio, indicador de ômega no intervalo meio, 1. Deu ômega. E isso aqui dá 1/4, né? Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. Também dá 1/4. Fazendo as contas, que vai para os limites de integração. Então vai ficar ômega, quando você coloca 1 menos meio, vai ficar meio vezes meio, dá 1/4. Perfeito? Então ainda falta mais um, hein, pessoal? Já finalizei essa parte aqui. Vou colocar em vermelho. Então esse aqui é o nosso quarto. E agora tem o quinto e último, que eu vou deixar em branco. É isso aqui. Agora todo o resto é quando o T1 é maior do que 1, ou seja, daqui para cá, e o T2 é maior do que 1, maior ou igual. E nesse caso vai dar 1. Último caso, então, se T1 maior ou igual a 1 e T2 maior ou igual a 1, então aqui a F fica muito fácil de calcular, porque vai ficar justamente o valor completo, vai dar 1. Então esse aqui, ó, eu já sei que se o T1 for maior do que 1, esse aqui vai ser o ômega, perfeito? Então esse vai ser o menos 1 a 1, intervalo fechado menos 1 a 1. E no segundo caso também. Isso aqui, portanto, é igual a 1, porque eu estou pegando a probabilidade de ômega, a probabilidade de ômega é 1. Como é que fica a nossa F, então? Olha, eu vou escrever a F aqui do ladinho. A F de x no ponto T1, T2, você vai abrir chaves e vai colocar todas as possibilidades. Ela vale 0 se o T1 for menor do que 0 ou o T2 for menor do que 0. Ela vale 1/4, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, 1/4 se o T1 estiver entre fechado no 0 e aberto no 1 e o T2 for também no mesmo intervalo. Ela vai valer 1/2 se o T1 continuar nesse intervalo aí, 0, 1, e o T2 for maior ou igual a 1. Vai valer 1/4 se o T1, isso aqui é vírgula, tá, pessoal? Não é 1 sobre 41, uma vírgula. Se o T1 for maior ou igual a 1 e o T2 estiver no intervalo 0, 1. E por fim, vai valer 1 se o T1 for maior ou igual a 1 e T2 maior ou igual a 1. Então, quantos casos eu tive que separar aqui? Em 5 casos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Eu acho que é isso mesmo, né? Esse aqui está correto. Essa aqui seria a nossa F, pessoal. Então, eu vou passar aqui para uma nova folha e um novo exemplo. Então, agora imagine o seguinte, pessoal. O mesmo espaço, só que outras variáveis aleatórias.
Naquele espaço, as duas variáveis eram discretas, né? x1 discreta, x2 discreta. Nesse espaço, eu vou criar uma x1 contínua e x2 contínua. Vamos lá. Então, exemplo, nosso ômega continua sendo menos 1, 1. Nosso A continua sendo a sigma álgebra de Borel no intervalo menos 1, 1. E a nossa P continua sendo aquela medida de probabilidade que ela dá probabilidade igual para todos os intervalos iguais, de mesmo tamanho. Para todos os intervalos de mesmo tamanho, não são não intervalos iguais, tá? Então essa aqui é a nossa estrutura e seja x, um vetor aleatório que vai de ômega no R2, tá o quê? X de ômega é igual a x1 de ômega, x2 de ômega. E o nosso x1 de ômega vai ser ômega ao quadrado e o x2 de ômega vai ser simplesmente ômega. Então, como eu não preciso de muito espaço aqui, eu vou deixar aqui na mesma linha. Tá o quê? Parará. Eu vou colocar aqui em Q, tá? Tem uma finalização. Calcule a f de x no ponto T1, T2 para T1, T2 reais. Ou melhor, T1, T2 no R2. E agora, pessoal? Agora vocês vão perceber que vai ficar complexo, tá? Por isso que eu queria fazer essa com vocês aqui. Pra vocês perceberem como é que eu quebro o espaço. Então vamos dar uma analisada aqui, ó, a solução. Note que quem que é o x1 de ômega? O x1 de ômega, ele varia de quanto a quanto? Ó, é ômega ao quadrado, só que o ômega ele varia de menos 1 a 1. Então o x1 de ômega, ele varia de 0 a 1. Certo? x1 não é uma função bijetora. x2 é uma função bijetora. x1 não é uma função nem injetora. Certo? E o x2, ele é exatamente, x2 de ômega, é exatamente o intervalo menos 1. Então eu vou usar, obviamente, isso aqui para quebrar o meu espaço. Porque eu sei que para todo T1 menor do que 0, vai dar um problema lá, essa f vai dar 0. E para todo T2 menor do que menos 1, essa f vai dar 0. Então aqui eu já sei resolver o problema parcialmente, né? Vou fazer o gráfico aqui. Então esse aqui é... Tem que valer para todo T, hein, pessoal? Não é só para menos 1 e 1, não. Então aqui é o T1 e aqui é o T2, é para todo T1, T2 real. Então a questão toda é como é que eu resolvo esse problema. Vamos lá. O primeiro passo vai ser o seguinte. Se T1 for menor, estritamente menor do que 0, eu já sei que vai dar vazio aqui. Ou o T2 estritamente menor do que menos 1, olha o que acontece. O f de x no ponto T1, T2 vai ser igual a mesma definição lá em cima para a discreta, certo? Não muda nada essa parte da igualdade. Para todo x1 a menos 1 de menos infinito a T1, interseção com x2 a menos 1 de menos infinito a T2. Então essa parte aqui não muda para nenhuma variável aleatória. O que eu tenho que analisar é o seguinte. Se o T1 for menor do que 0, essa imagem inversa é vazia. Se o T2 for menor do que menos 1, essa imagem inversa também vai ser vazia. Então, se pelo menos uma for vazia, a interseção dá vazia. Isso aqui acontece, portanto, isso acontece ou isso acontece. Isso aqui implica, portanto, que o nosso f de T1, T2 já é igual a 0. Já resolvi o problema para todo T1. Vou colocar os valores possíveis aqui, ó. T1, 0 e T2 menos 1, né? Vamos colocar os valores que mais importam para a gente aqui, por enquanto. Vou colocar menos 1 aqui. Então, onde está aqui, ó? Vou rachurar em azul.
Todo T1 negativo vai pegar isso aqui tudo. Opa, tá certo, né? Aqui é T1 negativo. E para todo T2 ou um T2 negativo, ou seja, aqui. Esse quadrante aqui, pessoal, essa parte aqui, T1 e T2, certo? Esse aqui é T1 menor que 0 e T2 menor do que 1, essa parte aqui que eu circundei. Mas essa parte rachurada em azul é um ou o outro. Vou deixar o número 1 aqui. Agora, eu quero fazer uma observação antes de passar para qualquer outro passo. Eu quero que vocês percebam que tem um x2 um w2 aqui. Isso tudo vai deixar o problema mais complexo ainda. Eu vou fazer uma observação. Vamos fazer uma observação que é interessante. Ó. Se T1 pertencer for maior ou igual a 0 e estritamente menor do que 1, perfeito? Ou seja, o T1 vou pegar restrito a nesse intervalo aqui, aberto em 1 aqui. E o T2, vou pegar aqui, certo? Vamos analisar o que acontece aqui dentro. Será que eu consigo uma função ou preciso quebrar em mais partes? É isso que eu quero analisar. E o T2 ele for maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, então eu vou pegar o T2 variando de menos 1 a 1, só para estudar as consequências. Eu poderia pegar de 0 a menos 1 sem problema nenhum, tá? Mas eu vou estudar as consequências. Vamos ver o que acontece. Isso aí implica que x a menos 1, x1 a menos 1 do intervalo de menos infinito a t1, fechado em t1, interseção com x2 a menos 1. Isso aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou escrever em termos do que eles valem, se é todo ômega pertencente a ômega, tal que x1, eu vou já escrever em termos de ômega, tá? Quem que é o x1 de ômega? É ômega ao quadrado menor ou igual a t1. Tá? Esse é o primeiro. Esse cara aqui. Interseção com o segundo, todo ômega pertencente a ômega, tal que ômega é menor ou igual a t2. Perfeito? Ora, como o T1 ele é maior do que zero, se ele fosse negativo, daria vazio aqui. Mas como ele é maior do que zero, eu posso escrever dessa forma aqui, né, pessoal? Isso aqui é igual. Já vou colocar o ômega pelo que ele vale. É todo ômegazinho no intervalo menos 1 a 1. Tal que ômega, esse ômegazinho ele está entre menos raiz quadrada de t1, porque o t1 está entre 0 e 1. Ele não é negativo. Se fosse negativo, eu não poderia fazer. Menor ou igual a ômega, menor ou igual a raiz quadrada de t1. Então, essa primeira parte é aqui. E a segunda parte é simplesmente todo ômega pertencente a menos 1, 1. Tal que ômega é menor ou igual a t2. Só que t2, ele pertence aqui ao intervalo menos 1, certo? Se o t2 fosse negativo, se o T2 fosse menor, estritamente menor que T1, que menos 1, desculpa, se o T2 for estritamente menor que menos 1, então isso aqui daria vazio. Então não vai dar vazio nesse caso. Notem o seguinte, ó, como o T1 está entre 0 e 1, raiz quadrada de T1 também está entre 0 e 1. E, portanto, eu posso reescrever isso aqui dessa forma. Isso aqui nada mais é do que intervalo fechado de menos raiz quadrada de T1 raiz quadrada de T1, perfeito? Só estou reescrevendo esse conjunto em termos de intervalo. Interseção, e esse outro aqui nada mais é do que o ômega variando entre menos 1 a 1, desde que ômega seja menor do que T2, ou seja, é o intervalo que vai de menos 1 a T2. E aqui eu tenho um problema. Por que eu tenho um problema aqui? Ó? O que acontece se o T2 for exatamente menos 1? Ou um pouquinho maior do que menos 1? Ou melhor, o que acontece se o T2 for um pouquinho menor do que menos raiz quadrada de T1? A interseção desses dois intervalos aqui dá vazia, né? Vamos fazer
uma análise aqui de gráfico, tá? Então esse aqui é o nosso menos 1 e esse aqui é o nosso 1. Esse raiz quadrada de menos raiz quadrada de T1, raiz quadrada de T1, suponha que esteja aqui. Ó. Então faça um desenho para vocês entenderem. Então é esse intervalo. É o primeiro. E esse intervalo aqui, onde ele está? Ele está aqui, ele vai de menos 1 até T2. Se o T2 for estritamente menor do que raiz quadrada de T1, ora, qual é a interseção dos dois? Vazia. E se for maior? Se o T2 for aqui? Ora, a interseção vai ser isso aqui. E se for maior do que raiz quadrada de T1? Vai ser isso aqui. Então vamos analisar agora, vou tirar isso aqui. E eu vou abrir uma chaves agora nessa interseção. Vai ser vazio se o T2 for estritamente menor do que menos raiz quadrada de T1. Então isso aqui vai ser menos raiz quadrada de T1. E o limite superior vai ser T2 ou raiz quadrada de T1. O que for menor. Então isso aqui vai ser o mínimo entre T2 e raiz quadrada de T1. Perfeito? Porque ó, se o T2 agora, vou tirar o T2 daqui, nesse segundo caso, se o T2 for maior do que menos raiz quadrada de T1, então ele está por aqui. Suponha que aqui esteja o T2. Se o T2 for menor do que raiz quadrada de T1, a interseção é isso aqui. Mas se o T2 for maior do que raiz quadrada de T1, a interseção é isso aqui. Então eu pego o mínimo entre os dois e dá certinho. Isso aqui se o T2 for maior ou igual a menos raiz quadrada de T1. Tenho duas possibilidades aqui. No gráfico, olha que interessante isso, pessoal, porque aí eu tenho duas possibilidades e eu preciso agora quebrar em duas possibilidades aqui nessa minha construção. Então eu vou fazer uma nova, vou quebrar isso aqui nessa possibilidade aqui. Deixa eu ver como é que eu desenho isso aqui. Isso aqui é, aqui embaixo, T2 é menor do que menos raiz quadrada de T1. Esse aqui seria então o nosso caso 2. Vou colocar o caso 2 aqui. O que acontece nesse caso? É vazio. Ó. Portanto, eu vou colocar caso 2. Se o T1 pertencer fechado no 0, aberto no 1, e o T2 pertencer a menos 1 menos raiz quadrada de T1 aberto, eu já sei que a nossa f de x no ponto T1, T2 vai ser igual a 0, porque dá vazio ali. Ó. Vai ser a probabilidade do x1 a menos 1 de menos infinito a T1 interseção com x2 a menos 1 de menos infinito a T2. Só que agora eu sei que o T2 está num lugar impossível. Esse conjunto aqui, essa interseção aqui dá vazia. Vocês percebam que é uma análise de teoria de conjuntos mesmo. Então é a probabilidade do vazio que dá 0 para esse caso. Então resolvemos aí um possível caso. Agora o que acontece se o T2 for maior ou igual a menos raiz quadrada de T1? E estritamente menor do que 1. Então vamos para o terceiro caso agora. Se o T1 continua entre 0 e 1, aberto em 1, fechado no 0, e o T2 agora ele é maior ou igual a menos raiz quadrada de T1 e menor do que 1, estritamente menor do que 1. Nesse caso, no gráfico, eu estou aqui. Ó. Deixa eu desenhar isso aqui com amarelo. Esse é o terceiro caso. Você poderia quebrar aqui, por exemplo, no 0? Sim, mas você ia chegar no mesmo lugar. Ia dar o mesmo valor. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu já tenho até o valor do intervalo. É isso aqui, ó. A interseção lá da minha imagem inversa, eu preciso calcular isso, certo? Essa interseção das imagens inversas dá esse intervalo naquele caso.
Então, portanto, já tem até a solução. Ó. Isso aqui implica que a nossa f, T1, T2, é igual à probabilidade. Vou copiar ali em cima para não perder muito tempo. Continua sendo isso aqui, só que essa interseção já foi calculada ali em cima. Isso aqui é a interseção da a menos raiz quadrada de T1 até o mínimo entre T2 e T1. E raiz quadrada de T1, né? Não sei se coloquei raiz quadrada de T1 lá em cima, mas acredito que sim. Vamos ver se eu fiz isso mesmo. Esse aqui é o intervalo. Se eu não fiz, eu corrijo aqui. Eu fiz, tá certinho. Tá? Então eu estou nesse caso agora. E nesse caso, aqui eu precisava apenas deixar isso aqui aberto, tá, pessoal? Nessa análise aqui não tem muito problema, tá? Não tem problema, mas eu vou deixar aberto aqui só para poder usar o aberto. Não precisa não, pode ser fechado aqui. Não tem problema. Depois eu vejo com cuidado para saber se é aberto ou fechado, tá? Mas eu acredito que aqui não tenha problema nessa análise com ele fechado aqui. Se tiver, depois eu coloco um vermelhinho lá. Isso aqui, portanto, é a probabilidade de estar nesse intervalo fechado. E agora eu preciso usar aquela medida de probabilidade lá em cima definida para o espaço de probabilidade. Isso aqui no fundo é a integral de menos raiz quadrada de T1 até mínimo entre T2 e raiz quadrada de T1 de 1/2 indicador de ômega no... Não precisa mais do indicador de ômega aqui, porque eu já coloquei nos limites de integração de ômega. Então isso aqui nada mais é do que mínimo, menos com menos mais, vai ficar mínimo entre T2 e raiz quadrada de T1, menos com menos fica mais, raiz quadrada de T1, dividido por 2. Então olha que interessante, o número 3 aqui foi resolvido já também, essa região toda. Agora falta alguns pedaços aqui. Vamos dar uma olhadinha no que falta aqui. Eu vou pegar agora T1 maior do que 0 e T2 entre menos 1 e 1. Então vou pegar o T1 aqui maior do que 0 e o T2 entre menos 1 e 1, perfeito? Eu vou rachurar isso aqui de verde. Esse aqui eu vou chamar de 4. Vamos ver o que acontece aí nessa área verde. Então isso aqui vai ser, se o T1 for maior ou igual a 1, note que se ele for maior ou igual a 1, eu resolvi um problema, né? Uma parte vai virar ômega. E agora o T2 estiver entre menos 1 e 1, isso implica que a nossa f de x no ponto T1, T2 sempre conectem a função acumulada em termos de interseções de imagens inversas. Nesse primeiro momento vocês precisam fazer isso. Então aqui eu já sei, se o T1 for maior ou igual a 1, eu já sei que isso aqui dá o conjunto ômega todo. Ou seja, é o intervalo de menos 1 a 1. Se o T2 agora é maior ou igual a menos 1 e estritamente menor do que 1, eu vou lá para a definição do x2. Vamos ver aqui. Ó. O x2 é exatamente igual a ômega. A imagem inversa dele vai ser esse aqui é todo ômega pertencente ao... Vou colocar já menos 1, 1. Menos 1, 1. Tá o quê? Ômega é menor ou igual a T2. Isso aqui é exatamente o intervalo menos 1 a T2. Fechado em T2. Isso aí, portanto, é igual à probabilidade do intervalo menos 1
A1, interseção com menos 1 T2. E, portanto, isso é a probabilidade de menos 1 a T2. Usando aquela medida de probabilidade, a definição da medida de probabilidades, que é a integral de menos 1 a 1. Já vou colocar a integral de menos 1 a T2, porque eu sei que o T2 é estritamente menor do que 1 e maior do que T1, senão daria problema aqui, de 1 meio de ômega. E isso aqui dá T2 menos com menos mais 1 dividido por 2. Perfeito? T2 mais T1 dividido por 2 é o resultado dessa integral. Resolvemos o item 4. Então o que falta agora, pessoal? Esses dois caras aqui. Eu preciso pegar o T1 entre 0 e 1 e o T2 maior ou igual a 1. Eu já fiz isso ou não? Não, ainda não. Então vamos fazer. É o nosso item 5 agora. 5. Se T1 pertence a fechado no 0, aberto no 1, e o T2 maior ou igual a 1. Se for maior ou igual a 1, T2, eu já sei que uma parte vai dar ômega, né? Isso aqui implica, portanto, que a nossa F... Eu sempre recomendo, repitam a definição, que a confusão ela vai embora à medida que você vai escrevendo o que as coisas significam. Agora você sabe que se o T2 for maior ou igual a 1, isso aqui dá sempre ômega. Você já sabe disso pela imagem de x2. Você sabe que a imagem de x2 é o intervalo menos 1 a 1. Se você pega um t maior do que 1, para todos os ômegas, x de ômega vai ser menor ou igual a t2. Porque t2 é maior ou igual a 1. Então esse aqui já está satisfeito. Eu não preciso me preocupar com esse cara. Quando o T1 está entre 0 e 1, eu mostrei que esse cara aqui, na verdade, é o intervalo de menos raiz quadrada de T1 a raiz quadrada de T1. Por quê? Porque o T1 é estritamente maior do que 0 e estritamente menor do que 1 nesse caso. Então ele vai dar esse intervalo fechado. Portanto, aí calculando a interseção dos dois, como esse aqui é menor do que aquele, fica simplesmente a probabilidade de observar alguma coisa no intervalo entre menos raiz quadrada de T1 e raiz quadrada de T1. E, portanto, isso aí é uma integral que vai dar de menos raiz quadrada de T1 a raiz quadrada de T1 de 1 meio de ômega. Aí isso aqui vai ficar raiz quadrada de T1 menos com menos mais raiz quadrada de T1 dividido por 2, que é, portanto, raiz quadrada de T1. Acabamos de finalizar a penúltima parte. Eu vou colocar isso aqui numa área vermelha. Esse aqui é o nosso caso 5. Agora falta o caso 6. O caso 6 eu vou pintar de... faltou usar o branco. Agora, se o T1 for maior ou igual a 1 e o T2 for maior ou igual a 1, a nossa F de T1, T2 vai ser igual à probabilidade do x1 a menos 1, infinita a T1, interseção com x2 a menos 1, de menos infinita a T2. E agora, pela análise, você sabe que a imagem de x1, ela é, para todos os valores de x1 estão entre 0 e 1. Então, você pega um T1 maior ou igual a 1, a imagem inversa desse cara aqui vai ter que ser ômega, vai ser menos 1 a 1. E a imagem inversa desse outro, como o T2 é maior ou igual a 1, também dá menos 1 a 1. Portanto, essa é a probabilidade do nosso ômega, que é igual a 1. Agora sim eu vou representar então nossa F de forma formalmente. Ela vai ser 0 para todo T1 menor do que 0 ou T2 menor do que raiz quadrada de T1. Você tem também que ele vale mínimo entre T2 e raiz quadrada de T1 mais raiz quadrada de T1 dividido por 2, sempre que o T1 estiver entre 0 e 1,
aberto em 1, e o T2 estiver fechado aqui no menos raiz quadrada de T1 e aberto no 1. Ele também vale T2 mais T1 dividido por 2, sempre que o T1 for maior ou igual a 1 e o T2 estiver entre menos 1 e 1, aberto no 1. Ele vai valer raiz quadrada de T1 se o T1 estiver entre 0 e 1, fechado no 0, aberto no 1, e o T2 maior ou igual a 1. E por fim vai valer 1, sempre que o T1 for maior ou igual a 1 e o T2 for maior ou igual a 1. Pode falar, Álvaro. Certo, qual parte? Cinco, né? É verdade. Aqui é x1, exatamente. Aqui é o x1, perfeito. E aqui é o xk. Vou deixar em vermelho, tá? Porque isso aqui é correção. Obrigado, é isso mesmo. E aqui tem um tiozinho. Obrigado, Álvaro. Vou finalizar aqui a aula no OBS.